Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu quero hoje te fazer uma pergunta. Quem de vocês já participou de alguma reunião improdutiva? Uma reunião que você foi e não sabe nem por que foi convidado? Ou chegou numa reunião e não sabia nem qual assunto seria falado? Ou pior, participa de uma reunião onde o resultado é marcar outra reunião? Pois nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como preparar uma reunião para que ela seja produtiva, como conduzir e como fechar uma reunião para que você consiga o resultado que você está realmente precisando. O sucesso de uma reunião começa com a preparação. Então, se você tem a incumbência de preparar uma reunião com clientes, uma reunião de condomínio, qualquer encontro de pessoas que tem um objetivo, a gente pode chamar de reunião. Então, primeiro passo, preparação. Então, primeiro passo, a preparação dessa reunião é 50% do sucesso dela. Então, dentro da preparação de uma reunião, a primeira coisa que a gente precisa pensar é para que serve essa reunião? Qual é o motivo dessa reunião? E qual o resultado que se espera? Então eu vou colocar aqui motivo dessa reunião e qual o resultado que se espera. Isso já ajuda a dar um norte para a reunião e te ajuda no passo seguinte, que é pensar nos assuntos da reunião. Quais os tópicos que você vai precisar falar nessa reunião? Isso é muito importante porque depois ele vai te ajudar a pensar em quais pessoas você precisa convidar para essa reunião. Então você vai pensar quem você precisa convidar. São só os gestores? É uma pessoa de cada área? É o síndico e mais 2 ou 3 moradores? Enfim, né? Quem você precisa que esteja nessa reunião. E isso ajuda no quarto passo, que é pensar o tempo dessa reunião. Quanto tempo essa reunião vai durar? É um assunto que você tem meia hora para resolver? É um assunto que você precisa resolver dentro de 1 hora? As reuniões normalmente, a partir de 1 hora, elas já começam a não ficar tão produtivas. Então é interessante pensar num tempo curto. E sempre informar as pessoas quando é, que horas começa e que horas termina a reunião. A gente sempre vê pessoas marcando hora de início e às vezes não marcam hora de fim. E aquela reunião que tu achava que era um assunto rápido de ser resolvido, ela se estende e fica às vezes 1, 2 horas lá. E o quinto item dessa preparação é pensar no local dessa reunião. Por quê? Porque se você sabe para que ela serve, quantos tópicos vão ser tratados, você tem uma ideia do número de pessoas que vão participar, você tem uma ideia da duração dessa reunião, fica mais fácil de dimensionar o local. É uma sala que comporta 5 pessoas? Não, preciso de 10. Bom, então tá, 10 pessoas. Esse tempo, ele passa de 2 horas, então você vai precisar se preocupar com água, se preocupar com café, talvez, dependendo se é cliente. Então, essa fase de preparação, ela garante assim, ó, 50% do sucesso da tua reunião. E ela te ajuda para a etapa seguinte, que é a etapa de convite. Aqui, por enquanto, tá só a tua organização como a pessoa que está promovendo essa reunião. Convite. Olha só, quando tu prepara a reunião dessa forma, o convite fica muito fácil. Por quê? Porque se tu vai convidar uma pessoa para reunião, ela tem que saber qual é o assunto dessa reunião. Quantos convites para reunião eu já recebi na minha vida corporativa, no mundo corporativo, que tinha um assunto muito genérico, muitas vezes, umas 15 pessoas convidadas, e eu não sabia nem para que eu tinha que ir naquela reunião. Então, se você coloca no convite o assunto da reunião, o objetivo dessa reunião, que pode ser o resultado. Essa reunião tem o objetivo de tomar uma decisão em relação a tal aspecto, em relação ao orçamento da empresa, em relação a algum assunto específico de recursos humanos. Isso já dá uma importância maior para a tua reunião. Então você coloca o resultado esperado. No corpo do e-mail, se você vai fazer esse convite por e-mail, você coloca quais os tópicos que vão ser falados nessa reunião. Caso essa reunião não seja conduzida só por uma pessoa e venha a ter participação de outras, ao lado de cada tópico da reunião, tu coloca o nome de quem vai falar aquele tópico e coloca o tempo que aquela pessoa tem. E aí isso ajuda no andamento da tua reunião. Por quê? Porque se tu tens 4 tópicos para falar naquela reunião, e tu tem 1 hora, se tu dividir matematicamente 15 minutos para cada tópico, pode ter certeza que a tua reunião não vai acabar em 1 hora. Então, quanto mais pessoas tu tiver convidado para a tua reunião, maior o tempo dessa reunião. Ou mais disciplina tu, como organizador dessa reunião, vai ter que ter. Então, assim, como eu estava falando, se a tua reunião tem 1 hora,
tu precisa fazer um fechamento dela, né? Então tu vai poder colocar esses 4 tópicos e dar 15 minutos para cada um falar. Tu vai precisar dividir com alguém, né? É legal já informar essas pessoas, olha, na nossa reunião, vou te convidar para falar sobre o assunto X. Teu tempo é 10 minutos, então em 10 minutos a gente precisa resolver esse item para ter tempo para os próximos na reunião. Esse é um exemplo de uma forma muito organizada de conduzir uma reunião no meio corporativo, onde tu tem uma frequência muito grande de reuniões, muitas pessoas envolvidas e o tempo daquela pessoa convidada na tua reunião é muito precioso. Então realmente é uma forma de fazer valer da melhor forma possível o tempo das pessoas que estão lá na reunião contigo. Então, dando continuidade à etapa do convite, então nesse convite tu vai falar, recapitulando, o tema dessa reunião, qual é o motivo, o resultado que se espera, quais são os tópicos que vão ser tratados, quem vai falar cada tópico, o tempo de cada tópico e a previsão de término da reunião também. E o local. Outra coisa que acontecia muito também era a pessoa marca a reunião e ela deixa para ver a sala depois, porque na hora tá muito corrido, ela precisa falar com a secretária, muitas vezes que cuida da agenda da sala, e aí acontece da pessoa esquecer de marcar a sala e chega na hora da reunião e dá uma correria enorme. Os convidados estão chegando e não tem sala reservada. Então tem que ter bastante cuidado também nessa etapa do local. A terceira dica, o terceiro cuidado, a terceira etapa, digamos assim, para uma boa reunião é o início da reunião. De nada adianta ter feito uma preparação maravilhosa, enviado um convite completo se o início da reunião não for bem feito. Por quê? Porque muitas vezes dentro de empresas as pessoas participam de várias reuniões ao mesmo tempo. E na época que elas aceitaram o teu convite, às vezes pode ser que isso já tenha sido feito há um mês atrás, há uma semana atrás. Então, no início da reunião, é sempre importante a pessoa que está organizando a reunião recapitular da seguinte forma. Bom, muito obrigada pela presença de todos. Essa reunião de hoje tem o intuito de falar sobre o planejamento estratégico da nossa empresa. Na reunião de hoje nós temos o objetivo de falar sobre o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Nós temos meia hora para falar sobre isso, ou nós temos 1 hora para falar sobre isso. Eu sei que é um tempo curto pela importância do tema, porém eu conto com a colaboração de vocês para que a gente possa se manter dentro desse horário. Então, como organizador da reunião, se em algum momento eu precisar interromper alguém, eu peço, né, já quero deixar isso combinado desde o início, porque justamente nosso tempo é muito curto e nós precisamos sair com... Aí vai falar qual é o resultado dessa reunião que precisa. Então, se você faz essa introdução no início da reunião, tu já coloca todo mundo no mesmo barco, já alinha as expectativas, a probabilidade do sucesso da tua reunião ela é muito maior porque as pessoas já estão alinhadas, elas já sabem o que vai ser falado ali, elas já sabem que existe uma pressão sobre tempo e isso dá ótimos resultados. E a quarta e última etapa, que é muito importante também, o tema é tão importante, dá pra ficar horas falando, mas uma etapa muito importante é o fechamento dessa reunião. O que eu quero dizer com o fechamento? Como eu tinha comentado antes, se a tua reunião tem 1 hora, tu não pode considerar que vocês vão, tu e os convidados vão ficar discutindo 1 hora. O legal é tu separar uns 10 minutos antes de terminar essa reunião para fazer o fechamento. O que é o fechamento? Se retoma os 4 tópicos, por exemplo, dessa reunião e é como se fosse um resumo. Bom, então, repassando aqui, o que vai virar minuta depois, o que vai virar um resumo da reunião. Repassando, o primeiro tópico, nós decidimos isso. No segundo tópico, as ações que ficaram combinadas foram essas, essas e essas, e é o fulano, beltrano e ciclano que vão fazer. O quarto tópico ficou combinado isso, e o quinto tópico, vamos supor, ficou em aberto. A gente não conseguiu resolver. Ou se saiu uma decisão, fala a decisão. Isso é muito importante para que no final da reunião tu possa ter um resumo do que foi decidido. E por incrível que pareça, muitas vezes é na hora que tu lê o resumo do teu entendimento como organizador, ou se tiver uma pessoa que possa te apoiar a fazer as anotações, melhor ainda. Mas muitas vezes é na hora que tu faz um resumo, tu percebe que houve diferença de entendimento entre uma pessoa e outra. Então, esse fechamento ele é bem importante. Depois, fica muito mais fácil de enviar a minuta dessa reunião, talvez para pessoas que não puderam estar presentes, talvez para algum gestor ou para o empresário que gostaria de receber uma formalização desse resultado da reunião. Então, é bem importante. Preparação, o convite, dar uma ênfase no início da reunião ao que foi combinado e por que as pessoas estão lá, qual é a importância delas estarem lá, por que elas foram convidadas. E a etapa de fechamento, então, para ficar o registro de tudo que foi falado e talvez decidido, certo? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo com bastante conteúdo. Espero ter contribuído com o aprendizado
de vocês. Me falem nos comentários se vocês já presenciaram reuniões não produtivas e me falem também se tem alguma outra dica que vocês gostariam de acrescentar ao nosso conteúdo. Se gostaram do vídeo, deixe o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal para que você seja notificado e continue recebendo os nossos conteúdos de qualidade, certo? Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.